Estamos vivenciando a Semana Nacional dos Museus desde segunda-feira, dia 20. Mostramos para vocês a programação de vários espaços culturais da capital mineira. E para fechar a semana, nós vamos até a Casa Fiat de Cultura, no Circuito Cultural Praça da Liberdade, para saber as atividades que estão sendo realizadas por lá. O repórter Pedro Gelinek foi conferir tudo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que acompanham o Horizonte Notícia. Isso mesmo, a gente está aqui na Casa Fiat de Cultura, que está com uma programação especial para essa 22ª edição da Semana Nacional dos Museus. E dentre as exposições que estão aqui nessa semana, uma delas se destaca é a Visível e Invisível, do colecionismo ao museu. E quem vai explicar um pouquinho para a gente melhor sobre ela é o Rodrigo Vivas, ele é o curador dessa exposição. Rodrigo, boa tarde. Primeiro explica para a gente como foi esse processo de curadoria dessa exposição. Boa tarde. Essa exposição faz parte de uma coleção da USE Minas, onde nós reunimos 50 obras para pensar essa exposição e trouxemos para a Casa Fiat, que é esse espaço magnífico aqui. E tem, inclusive, obras que nunca tinham sido vistas pelo público antes, né? Um dos desafios dessa exposição foi justamente essa. A gente tem que lembrar que essas obras ficaram por 60 anos, né, que a USE Minas colecionou 60 anos escondidas ou ocupando espaços de salas, de espaços de reunião, e nesse momento a gente reúne essa coleção para mostrar aqui na Casa Fiat de Cultura. E justamente até pelo nome mesmo da exposição, né, do colecionismo ao museu, queria que você falasse da importância de trazer essas obras aqui, né, para o público, aqui na Casa Fiat, poder mostrar elas mesmo. É nada mais apropriado, inclusive na Semana Nacional de Museus, né? Porque uma ideia geral é pensar que grande parte das obras colecionadas no Brasil, elas não estão abertas à visitação pública, né? Então, muito se fala da história da arte brasileira, mas pouco se conhece da história da arte brasileira. E nessa exposição nós temos a possibilidade de conhecer obras que nunca foram vistas antes, de artistas super consolidados. Isso que a gente não pode esquecer. São obras que não são conhecidas, mas os artistas são renomados nacionalmente. Fala pra gente então alguns artistas que têm obras aqui nessa exposição. Yara Tupinambá, Tomi Otaki, para falar ainda mais de mineiro, né? No caso da Yara, tem ainda a Milka de Castro, Franz Weisman. Os artistas são magníficos aqui. E a exposição está dividida em 6 módulos. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esses módulos, como foi feita a divisão. A divisão, ela está associada à aproximação entre as obras. Então, não é linear do ponto de vista histórico. Nós reunimos essas obras e pensamos como essas obras podem estar em diálogo. Então, esses 6 módulos, eles perpassam grande parte da experiência que a gente tem na história da arte brasileira. Então, essa ideia é pensar que a gente valoriza muito o visitante, que não precisa ter conhecimento da história da arte para ter uma relação com essas obras artísticas que aqui estão. Tem artistas que, inclusive, têm obras em 2 módulos diferentes, né? Justamente falando um pouquinho dessa questão da história da arte, como a arte não é uma coisa fixa, né? Exatamente. Quando geralmente a gente pensa a história da arte ou até o artista, a gente pensa que ele chegou num determinado patamar, começou a representar de uma determinada forma e se mantém naquele estilo. Isso, para falar a verdade, não ocorre. O artista, ele é múltiplo. Então, aqui seria até uma boa observação para quem visitar. Não ler as legendas inicialmente das obras como convite e depois tentar perceber quais são as obras dos mesmos artistas, mas que estão em módulos diferentes. Rodrigo, e para finalizar, deixa um convite para quem está assistindo o Horizonte Notícia de visitar aqui a exposição, a Visível e Invisível, por favor. Sim, eu gostaria de convidar a todos para visitar essa exposição belíssima na Casa Fiat de Cultura, que vai até o dia 30 de junho. É uma ótima oportunidade na Semana de Museus e também uma ótima oportunidade de que toda a família tenha essa experiência com as obras artísticas que aqui estão.
Perfeito, obrigado, Rodrigo. Fernanda, volto com você e fica aí o convite. Eu já dei uma conferida aqui na exposição, inclusive tive o prazer de conferir com o Rodrigo, ele estava me explicando a exposição. Vale a pena, viu? Volto com você, Fernanda. Boa tarde. Tá certo, Pedro. Boa tarde.